Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 28º domingo do tempo comum. E na esteira do domingo passado, acompanhamos os ensinamentos de Jesus aos discípulos que vão acontecendo nos ditames da missão. Hoje, Jesus, que é surpreendido com um homem, aqui, segundo o Evangelho de Marcos, anônimo, não sabemos quem é, que vai correndo entusiasmado até ele e faz uma pergunta muito importante também para nós, que somos seus discípulos, batizados no seu nome. O que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? E aqui, queridos irmãos e irmãs, já no início da questão, fazer. Nós somos acostumados a fazer coisas, muitas coisas. Esquecemos muitas vezes que precisamos ser mais. É nessa esteira que poderemos compreender melhor o que acontece depois desse diálogo entre Jesus e ele. Ele se demonstra alguém muito focado em viver a religiosidade judaica, os mandamentos, em buscar desde jovem o cumprimento das leis. Agora, há uma questão na vida daquele homem que Jesus então aponta para, com aquele olhar de amor que Jesus olhou para ele, este olhar possa penetrar no íntimo daquele homem e transformar a sua vida no sentido do sentido da vida. A riqueza. Vai, vende os teus bens e aí sim, me segue. Parece exigente demais, mas o que está no plano de fundo desse diálogo entre aquele homem e Jesus é esta dinâmica de uma vida em vista de sermos mais e seguir-se a partir desse nosso ser aquilo que fazemos. E não pensarmos apenas em fazer coisas, achando que vamos ganhar o céu, que vamos ganhar as graças de Deus porque fazemos coisas. Ele está muito mais interessado no nosso desprendimento interior, na nossa liberdade para com tudo o que é criado e também com as pessoas. É preciso ter o discernimento, então, queridos irmãos e irmãs, do que nesta vida é mais importante e o que é menos importante. Do que faz com que eu possa dizer, eu sou uma pessoa feliz? São os bens? São os títulos? São as pessoas à tua volta? Ou é saber-se amado por Deus, pertencente a Deus e também alvo da promessa de Deus, que um dia é o céu, mas já aqui uma vida abençoada, uma vida feliz,
que inclui satisfações e insatisfações, que inclui limitações, que inclui aprendizados, que inclui também crescimento, que às vezes dói. É preciso então ter uma hierarquia interior, para que não caiamos no estilo de vida religioso que não tem nada a ver com Jesus. A surpresa dos apóstolos depois, com aquilo que aconteceu entre o homem rico e Jesus, e aquele homem foi embora porque estava demasiado apegado à riqueza e a sua vida provavelmente estava muito vinculada ao que ele tinha, ao que ele teve como fruto do seu fazer. A surpresa dos discípulos é porque eles tinham uma relação com Deus no sentido da retribuição. O que infelizmente escutamos em muitos ambientes cristãos ainda, esta ideia de que se eu dou uma coisa para Deus, ele me dá outra. Se eu dou para a igreja, Deus vai me dar alguma coisa? Não, queridos irmãos e irmãs. O fundamental da nossa vida de fé não é isso. O desprendimento das coisas, o fazer ofertas para a evangelização, para a igreja, o dízimo, as coletas, tudo que é para a manutenção e a promoção da evangelização, isto é obrigação de cada cristão. Ser dizimista, também se desprender um pouco dos bens para ajudar no conjunto da obra da igreja. Isso é obrigação, mas isso não é o essencial. O mais importante é o quanto nós estamos permitindo que uma liberdade que Cristo é capaz de fazer crescer em nós, possa crescer em nós. Então sejamos mais livres, sejamos mais apegados a Ele. E desta maneira saberemos também ter um coração mais generoso, seja para a obra da igreja, seja para aqueles que mais precisam, seja para as pessoas que estão à tua volta. Que temos essa hierarquia, o que é mais importante e o que hoje faz eu pensar, sou feliz ou não sou feliz. O olhar de amor de Jesus, ele também te procura. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.